Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 10. Glória a Jesus. Vamos lá. Todos conseguiram ofertar? Marcos 4, versículo 10 diz assim, ó: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outro vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: Não entendeis estas parábolas? Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo as recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, eu espero que você faça parte do versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por a tua palavra. Nós nos entregamos a ti nessa noite por essa palavra. Aleluia. Querido, Jesus está ensinando, falando da parábola do semeador. Você vai encontrar também em Mateus capítulo 13 essa mesma palavra, essa mesma parábola. E depois ele vai explicar a parábola quando ele está sozinho com os discípulos. E os discípulos perguntam: Senhor, que parábola é essa? Que negócio é esse? Ele falou: gente, eu falei de quatro terras que receberam, 4 territórios ou 4 solos. Ele diz: tem um pouco que cai na beira do caminho, os pássaros comem. Tem um pouco que cai no meio das pedras, não tem raiz, não subsiste. Tem um pouco que cai no meio dos espinhos e também não dá certo. Mas tem um pouco que cai em terra boa. Ele disse: eu espero que você seja a turma do versículo 20, amém? Que ouvem, recebem, frutificam e respeitam os processos, ou seja, dão 30 sementes, dão 60 e dão 100. Como eu sempre digo para os irmãos, eu me assusto com aquilo que nasce grande. Tudo que nasce grande é monstro, não é dinossauro. Eu gosto de ver o processo. A Bíblia fala dos processos. 30 sementes por uma, 60 e 100. Até o próprio tabernáculo, quando foi construído, ele tinha um caminho a ser percorrido. O átrio, o lugar santo, o santo dos santos. Você vai ver muitas vezes, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo que Jesus ensinava, tem coisas que ele fazia um milagre instantâneo, maravilhas, mas muitas coisas Jesus ensinava dando tempo para que a pessoa entendesse
E quando ele chamou os discípulos para andar com ele, eu creio que ele, não só aqueles homens viram milagres, viram o poder de Deus, mas também aprenderam. Há uma diferença muito grande, irmãos, de matar a carne e mortificar a carne. Matar a carne é no ato, você vai lá e mata. Mortificar é matar todo dia. E matar todo dia não é fácil, é ou não é, gente? Quem trabalha para matar todo dia a carne aqui? Não é fácil, todo dia você é ofendido, você é agredido, você é zombado. Todo dia você tem dificuldades para resolver, situações para resolver. E se você acordar de manhã e pegar primeiro o celular do que a Bíblia, já era, irmão. É ou não é? Já tem gente perguntando, já tem gente falando, já tem gente atacando, e assim vai. Então, mortificar não é matar. Matar é matou, pronto, no ato. Mortificar é matar diariamente. E eu sempre costumo dizer que nós não fazemos nada para Deus vir participar. Deus é quem faz para que nós participamos daquilo que Deus está fazendo. Acho que foi o pastor Beto que falou isso aqui, não lembro. Que viver bem e funcionar bem são coisas distintas, né? Você pode funcionar bem todo dia, mas não viver bem. Você pode viver bem e aí certamente você vai funcionar bem. Se a sua vida estiver boa, você vai funcionar naquilo que você for fazer, vai dar resultados. Mas se você não está bem, irmão, se não está bem em casa, no lar, você já vai ver que o dia todo é ruim, né? Eu não sei quanto a você, quando eu estou atribulado, eu corro para minha casa. Amém? Esse negócio de eu vou sair de casa para esfriar a cabeça, não, eu vou para casa para esfriar a cabeça. Porque a sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Amém? Sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. E tudo que o Senhor vai fazer na igreja, esse é o nosso problema. A gente acha que Deus vai fazer primeiro na igreja. Não, Deus quer fazer primeiro no meu lar, na minha casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então primeiro é a casa, depois a cidade. Só uma casa edificada tem a graça e o poder de suportar para guardar uma cidade. Então tem lugares que funcionam bem, mas não tem vida. Outra coisa que nós falamos aqui enquanto orávamos pelos irmãos, nós precisamos estar preparados, mas nós precisamos estar prontos também. Porque tem gente que se prepara, mas nunca está pronto. Toda a vida está fazendo alguma coisa para se preparar, mas quando é acionado para fazer alguma coisa, não faz. Então essa pessoa também não adianta, irmãos, não é? Diga para alguém: esteja pronto. Esteja pronto. Mesmo que você não esteja preparado, diga, mesmo que você não esteja preparado, esteja pronto. O bom é estar pronto e preparado. Daí o negócio anda mais rápido, é mais veloz, é ou não é? Louvado seja Deus. Eu estava lendo hoje à tarde, eu e Iraci ficamos em casa hoje, só estava nós dois, e aí saímos para almoçar. Almoçamos tarde, domingo todo mundo almoça tarde, eu não sei, eu almoço tarde. E eu vim para casa e eu fui ler um pouquinho, estava lendo esse texto aqui de Atos capítulo 1, quando os anjos, Jesus estava sendo ascendido aos céus, e os anjos disseram: este mesmo Jesus que você está vendo subir, ele vai descer. Mas uma coisa que é para a gente pensar, esse mesmo Jesus, ou seja, irmão, não espere outro Jesus, é o mesmo. Só que assim, ele está voltando para a mesma igreja que ele deixou, só que a igreja não é mais a mesma. E porque a igreja não é mais a mesma, ela quer mudar o Jesus que está voltando. Pegou? A igreja não é mais a mesma. Hoje a gente está moderno, irmão. Tem telão de LED. Hoje a gente tem artistas, atores, temos recursos, estamos na mídia. Tem mais de 5 mil pessoas me assistindo aí na mídia. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente tem os likes, como é que é? Os views, né? Real, como é que é? Real, metido. Reels, uau. Vamos falar inglês, que português nós já subimos, né? Glória a Deus. Então,
Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Jesus é o mesmo, irmãos. E ele queria voltar para a mesma igreja que ele deixou, uma igreja apaixonada, uma igreja relevante, uma igreja influente, uma igreja atuante. Amém? Uma igreja que estava disposta a morrer pela causa de Cristo. Aleluia! Uma igreja que tinha cruz. Aleluia, que tinha missão. Uma igreja que pessoas deixaram muitas coisas na sua vida para servir a Cristo. Mas me parece que a igreja mudou um bocadinho, mudou um pouquinho. E agora ela quer mudar o Jesus que está voltando. Ela quer mudar Jesus. Ele voltará para a mesma igreja, irmãos. E ele não vai mudar. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há sombra de variações nas suas decisões. Jesus não muda, ele é o mesmo. Generoso, bondoso, carinhoso, amigo, misericordioso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu e você temos que ser geracionais. Por quê? Porque se eu sou geracional, irmão, Deus não vai falar comigo por parábolas. Ele deixou claro, ele disse: eu falo por parábolas porque quem é de fora. Porque tem gente, irmão, que segue a Jesus, mas quer ser de fora. Quer ser de fora, segue de longe. Se envolve, mas não se compromete. Qual é a diferença de se envolver e se comprometer? É que se você for fazer um omelete de bacon, a galinha se envolve, porque ela dá o ovo e vai embora. O porco não, o porco se compromete, ele dá a vida. Para virar bacon tem que morrer. Claro que eu não vou perguntar se você quer ser a galinha ou o porco. Não, claro, eu não vou perguntar isso. Eu não vou fazer uma pergunta dessa. Mas a minha pergunta é: você quer se envolver ou se comprometer? Porque estar envolvido é fácil. Eu me relaciono com o benefício do Evangelho, não com o sacrifício do Evangelho. E se você for olhar aqui, de toda a semente semeada pelos 4 solos, é 25% que vai dar certo. Um pouco as riquezas vão engolir, os espinhos vão engolir. O outro não tem raiz, qualquer ventinho que bate já era. E o outro é à beira do caminho, não tem compromisso. Mas tem um povo que não, que ele ouve, atenta para o que ouve, pratica o que ouve, está disposto a morrer pelo que ouve. E por essa turma do versículo 20, Jesus não vai falar por parábolas. Ele diz: eu falo por parábolas para os que estão de fora. Irmãos, toda palavra é a expressão de uma ideia. Ou seja, deixa eu clarear. Eu preciso ter intimidade com Deus, para através desse relacionamento com Deus, eu conhecer os pensamentos de Deus, para saber o que Deus estava pensando quando Ele disse aquilo. E isso só vem com a convivência, meu irmão. Eu sou casado com a Iraci há 37 anos. Só de olhar, quando eu faço essa cara aqui, ó, ela disse: que foi? Eu disse: nada. Ela disse: tu é sem vergonha, o que tu está pensando? Eu digo: eu não estou pensando nada. Essa cara. Quem é assim? Quem conhece só pelos olhos, irmão? Quem conhece só de olhar? Quem conhece só quando levanta uma sobrancelha e baixa a outra? Quem conhece? Quando uma sobrancelha está baixa assim, a outra está levantada. Você só aprende isso com a convivência. E se eu não tenho convivência com Deus, irmãos, eu não estou falando de ter convivência com a igreja, de vir todo domingo no culto. Isso é o mínimo. Eu estou falando de ter vida com Deus, convivência com Deus, de conhecer cada detalhe das suas intenções, dos seus pensamentos. Quando ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o futuro.
Então, mas Deus me deu uma palavra, mas você conhece a ideia original dessa palavra? Você entendeu o que Deus quis te dizer com isso? Que às vezes tem pessoa que sonha comigo. Tem um irmão que sonhava comigo aqui sempre, irmão, uma luta. Ele sonhava, um dia ele sonhou que tinha 3 cachorros correndo atrás de mim. E eles corriam e arrancavam um pedaço assim da minha bunda. Eu disse, que bunda, irmão? Nem bunda eu tenho. Ele disse, era Rottweiler, pastor, Rottweiler. Eu digo, não dá para ser um pitbull, tem que ser Rottweiler. E ele disse, um dia ele sonhou que eu pulei de um avião de paraquedas, o paraquedas não abriu. Ele disse, pastor, o paraquedas não abriu. Mas não tinha um socorro, não tinha um paraquedas, outro. Um dia ele sonhou que eu pulei de um precipício e caí na lama de cabeça para baixo. Um dia, irmão, eu cheguei atucanado aqui na igreja, azucrinado, cheguei ali na porta. Ele veio, pastor, eu sonhei, eu disse, não quero saber. Não fala nada para mim, eu não quero ouvir. Eu disse, pastor, calma. Eu disse, o senhor não sonha um sonho legal comigo? É só derrota, meu irmão. Ele disse, não, mas hoje o sonho era bom. Eu digo, então fala, pelo amor de Deus, ligeiro. Mas sabe o que acontece? Quando eu comecei a estudar o profetismo, eu fui perceber uma coisa, muitos sonhos que ele tinha comigo era para ele, não tinha a ver comigo. Eu só representava uma figura de autoridade na necessidade dele. Você está me entendendo? Então nós precisamos conhecer a ideia original, o que Deus estava pensando. Se os de dentro deveriam ter essa revelação, irmão, para saber o que Deus quer, certamente os de fora seriam alcançados. Certamente os de fora. Nós queremos dizer que nós de dentro e os de fora. Não é isso que Jesus está dizendo. Se eu que sou de dentro não me preocupo, não tenho compromisso, se eu que sou de dentro do evangelho, que leio a Bíblia todo dia, que estou no púlpito todo dia, toda semana estou em alguma cidade desse estado, em alguma nação desse país, pelo menos a cada 2 meses eu estou numa nação. Se eu que estou integrado na obra, comprometido até o fio da cabeça, do cabelo da cabeça, se eu que estou, sabe, irmãos, o dia todo e todo dia, você já sai da cama orando em línguas. O dia todo atendendo gente, conversando com gente, todo lugar que você vai, alguém quer 10 minutos. Você ter paz, você tem que sair de Itajaí. Se você quiser, sabe, comer sozinho, alguém vai te achar. E eu não tenho problema com isso, porque foi para isso que eu me alistei nesse exército. Foi para amar a Deus e servir meus irmãos. Não tem problema com isso. Mas se a gente que está aqui, no lado de dentro, trabalhando, nós não tivermos uma revelação dos pensamentos, das intenções de Deus, irmãos, meu irmão, não tome uma palavra sem respeitar a ideia. Não se utilize de uma palavra sem respeitar a intenção de Deus quando Ele disse isso. Se eu não respeitar a palavra, eu vou corromper a palavra, eu vou distorcer a palavra. E é isso que tem acontecido em muitos altares. A palavra tem sido distorcida, profecias têm sido distorcidas, movimentos têm sido distorcidos. Por quê? Porque não entendem a ideia original. Se eu não entender a ideia de, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de paternidade. Se eu não entender a paternidade, eu irei corromper essa ideia original. E isso será com todos os assuntos. Se eu não entender como Deus pensa reino, como Deus pensa 5 ministérios, como Deus pensa restauração, como Deus pensa casamento, como Deus pensa família. Hoje nós somos fiéis ao sentimento, irmãos, e não às nossas convicções. As pessoas estão tomando decisões pelos sentimentos. Pessoas estão tomando decisões pelos sentimentos. Você não toma decisão pelo sentimento. Mas eu estou tintindo. Você não tem que tintir. Você tem que ter convicção. E tem dia que você não vai sentir. É a convicção do seu coração, irmãos. Você está me entendendo? Tem dia que você não vai sentir nada e você tem que decidir.
E você não pode decidir pelo seu coração. Seu coração é enganoso. Jeremias capítulo 17 diz isso: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Está aqui. Maldito é o homem que confia no Senhor, que não confia no Senhor, que confia na sua carne, no seu braço forte. Então eu preciso ter a ideia original de tudo. Como Deus vê finanças, como Deus vê casamento, como Deus vê família, como Deus vê igreja. Não é como eu quero fazer, tem uma ideia original para cada palavra. Mas tá, como que eu vou entender a ideia original? Relacionamento, irmãos. Amém? Ontem eu celebrei um casamento. E sempre que eu celebro um casamento, eu boto o noivo e a noiva de frente e faço eles ficarem se olhando pelo menos uns 3 minutos. E eu pergunto: é isso mesmo? É claro, eles choram, se emocionam, digo: é isso mesmo? Na maioria das vezes, o homem orou muito para aquilo ali. A mulher não. Por isso você vai ver muita mulher bonita casada com um homem inteligente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque o homem é pego pelos olhos, a mulher pela palavra. Em quem o inimigo foi convencer? Em quem? A palavra. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para uma mulher, para restaurar aquilo que o diabo fez. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que conhecer o princípio da ideia original. Eu preciso conhecer a ideia de Deus. Eu preciso ter a mente de Cristo. Porque senão eu pego uma palavra, eu leio uma palavra e digo: Deus falou comigo. E às vezes Deus não falou comigo. Olha o que diz Isaías 45, 21. Bota aqui para mim, Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. O Senhor está me convidando para ouvi-lo, para saber. Só quem entende o princípio pode profetizar o final, irmãos. Só quem entende o princípio pode profetizar o final. Por isso eu preciso conhecer a razão do plano de Deus. O plano de Deus é muito mais importante que o meu plano pessoal. E muitas vezes eu vou para a igreja para Deus abençoar o meu plano pessoal. Eu quero abrir uma empresa, eu quero começar um negócio, eu quero me casar, eu quero ter filhos. Esse é o meu plano pessoal. Mas qual é o plano global, o plano original de Deus? Porque Deus não vai se encaixar no que eu quero. É eu que tenho que me encaixar naquilo que Deus quer de mim. Amém? Só quem entende o princípio pode profetizar o final. Mas cuidado, nem todas as coisas do passado são início. Muitas pessoas estão fundamentadas no passado e não no início. E nós temos que voltar às vezes ao início para ser restaurado e não ao passado. Quem lembra do seu passado em alguma coisa e fica triste? Irmãos, o passado, eu não gosto de lembrar do meu passado. Não gosto. E o diabo sempre vai lutar para apresentar o seu passado. Eu não gosto, eu fiz muito mal, eu fui um homem muito ruim. E cada vez que o diabo quer me levar para o passado, eu quero levar ele para o futuro. Eu digo: o meu passado foi remido, o seu futuro é que está lascado. Porque eu vou para a eternidade, você vai para o lago de fogo, seu miserável. Então, por isso quando Jesus diz em Mateus, ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Jesus não está partindo dali para o futuro, ele está voltando à origem. Porque Jesus é a origem de tudo.
Ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, passado, Moisés, lei. Eu sou a origem, eu sou o verbo que se fez carne. Jesus não partiu da cruz, irmãos. Quando ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está dizendo dali para frente. Ele está tentando levar a mente daqueles homens lá na origem de tudo como começou. Porque se ele é o princípio de tudo, se ele é o pai da eternidade, a religião quer firmar você no passado, mas o reino leva você no início. E ninguém vai conhecer reino sem partir do início. Em nome do Senhor Jesus. Outro texto importante, Isaías 46, versículo 10. Leia Isaías 46, versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. E ponto final. Deus vai fazer, e ponto final. Se você ficar de fora, você fica de fora. Por isso você tem que largar a sua vida para viver a vida que Ele tem para você. Porque na vida que Ele tem para você, Ele vai fazer. Aleluia! Ele vai fazer. E eu quero que Deus abençoe o meu futuro. E eu vou para a igreja como se estivesse na frente de uma bola de cristal, pedindo para alguém orar por mim, para revelar o meu futuro. Eu preciso conhecer o plano original de Deus, a intenção de Deus. Porque Deus tirou Luiz Hermínio das drogas e o tornou um pastor? Por que Jesus me abençoou? Por que Jesus fez isso com você? Você deveria estar preocupado, porque você diz assim: Jesus abençoou a nossa vida, abençoou a nossa casa. Não tem a ver só com bênção, tem a ver com capacitar você com responsabilidade para aquilo que Deus fez. Deus está dizendo: eu tirei você do seu plano e eu trouxe você para o meu plano. E o meu plano, o final dele é maravilhoso, Luiz. Você precisa conhecer isso. Você precisa conhecer o meu plano. E eu estou jogando sementes e sementes. Por isso, você não pode se afogar com riquezas dessa terra. Você não pode perder tempo com perseguições, com falácias, com calúnias. Deixa o morto enterrar o seu morto. Você não pode deixar as aves de rapina comer das sementes que eu lancei no seu espírito, na sua alma. Você tem que continuar. Aleluia! O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade. A religião, irmãos, ela quer ensinar você a ser mais santo do que Deus. Tem gente aí que quer ser mais santo do que Deus. Deus deveria comprar seu curso. Deus dá uma ordem em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Ele diz: não comerás da árvore do bem e do mal. Não comerás, porque o dia que comeres, o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A ideia é o quê? Não comer, não coma. Aí quando a serpente pergunta para Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 3, o que é que ela diz? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. O diabo não sabia qual era a árvore. A Eva que caguetou. Ele disse: vocês não podem comer dessas árvores. Ela disse: não, de todas nós podemos, nós não podemos daquela ali. É o que eu penso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem
A minha pergunta: Deus falou de tocar? Deus falou de tocar, irmão? Ela já acrescentou aqui na fala de Deus. É isso que a religião faz com muita gente. Ela acrescenta na fala de Deus coisas que Deus não disse. Porque pessoas religiosas, elas querem ser mais santas do que Deus. Tem coisa que Deus não disse. Deus não disse para Eva que não podia tocar. Ele falou que não podia comer. Não, Deus disse que nem tocareis. Mas a minha Bíblia não diz não tocar. A Bíblia diz não comer. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus não falou nada em tocar. Então define para mim, pastor Luiz, o que é religião. Anota: religião é quando você quer ser mais santo do que Deus e cria palavras e princípios que Deus não disse e nem criou. Religião é quando você acrescenta, que você diz que a pessoa, para ser batizada, ela tem que ser dizimista. Que a pessoa, para fazer isso, tem que ser aquilo. Todo princípio que parte de você, toda santidade que parte de você para Deus fazer, não é santidade, é orgulho religioso, meu irmão. Ninguém tem a capacidade de santificar sem a presença de Deus. É Deus que te santifica. Por isso que ele diz: anda na minha presença e ser perfeito, porque só a presença dele que pode te tornar alguém perfeito. Ninguém pode ser perfeito sem ele em lugar nenhum. E aí você faz uma caca. Quem aqui faz caca? Muito caca. Cacaca. E aí você entra em condenação. Por quê? Porque o seu espírito religioso diz para você assim: não tem mais perdão para você, não tem mais vida para você. Você é o lixo, você é o inútil, você é o Zé Ruela. E aí você não tem mais desejo. Daí você diz: eu não tenho mais força. Não é você não tem mais força, é porque o seu orgulho religioso não permite você a se humilhar na misericórdia de Deus. Deus não te chamou porque você é perfeito, meu amigo. Quando ele disse está consumado, ele disse: paguei sua conta. Isso não é uma oportunidade para sair pecando, por favor. Isso não é uma oportunidade para sair pecando, mas é uma oportunidade para você voltar do pecado. Você está me entendendo, querido? Você está me entendendo? Amém? Se você é do versículo 20, que ouve, que pratica, que frutifica, que dá 30, 60 e 100, que respeita os processos, certamente, irmão, quando você estiver dando 100 sementes por uma, o pecado vai ficar longe. Você não vai querer mais aquilo. Você quer criar princípios e caminhos que nem você foi salvo por eles. Isso é religião. Você está criando princípios, caminhos alternativos para os outros que nem você foi salvo por eles. Isso é religiosidade. Irmãos, Adão e Eva se relacionavam com Deus não por necessidade, mas por amor. Por quê, pastor? Porque eles viviam em ambiente de provisão. Deus trouxe eles para viver num ambiente de provisão. Diga comigo: Jeová Jiré. Irmão, Jeová Jiré não é para suprir nossas necessidades, mas é para que não haja necessidade. Quando chega a necessidade, você vai orar para Jeová Jiré: oh, Jeová Jiré, provedor. Não é para suprir necessidade. Jeová Jiré é para que não haja necessidade. Meu Deus, olha aqui comigo. Eu vim aqui causar um boom na sua mente hoje, porque tem gente que já entregou o coração para Jesus, mas a mente ainda está bugada, está ligada na religião. Entregou o coração para Cristo, mas a mente não consegue desligar dos princípios ou dos sofismas religiosos. Olha o que diz Mateus 6, 32 e 33.
Mateus 6, 32 e 33. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Ele está dizendo: quem busca isso não é os de dentro, quem busca isso é os de fora. Os de dentro não podem buscar isso, porque quem busca isso é os gentios. Você é de dentro, amigo. Você não deveria estar buscando o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Relacionamento com Deus nunca foi por necessidade. A ideia original de Deus é amor. Eu me relaciono com Deus por amor. Então eu não corro para a igreja por necessidade. Ok, se você chegou por necessidade, não tem problema. Se você chegou por uma doença, você chegou porque o casamento estava pendurado, porque perdeu a família, perdeu o emprego, chegou por necessidade, ok, mas você não pode permanecer por necessidade servindo ao Senhor, porque senão você não é um intercessor, você é um pedinte. Você está entendendo isso? Eu quero tirar você desse lugar, porque Deus quer te abençoar. Ou melhor, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Efésios 1, versículo 3. Ele me abençoou com toda a sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E versículo 4 diz: e me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Aleluia. Relacionamento com Deus não pode ser por necessidade. O que é que buscam os gentios? O que comeremos? Com que vestiremos? O que beberemos? Não, isso busca os gentios, o Senhor está dizendo. Isso é a parábola para os de fora, irmãos. Você é crente em Jesus Cristo, amém? Você é crente em Jesus Cristo, irmão? Então você não acorda de manhã: Senhor, abençoa meu dia. Não, pastor, não. Ele já te abençoou. Você acorda de manhã e diz: Senhor, obrigado. Obrigado. Porque a oração, a oração gostosa é aquela que você já sabe o que aconteceu. E se não aconteceu ainda, você sabe que vai acontecer. Talvez você ainda não esteja produzindo 100 sementes por uma, talvez seja no 60, no 30, talvez está no 10 ainda, mas vai andando, irmãos. Nós buscamos restauração da origem, e não só a partir da queda. A ideia original é Adão no paraíso. A ideia original é devolver para o homem o que Adão perdeu, irmãos. Gênesis 1 não é a origem, porque ali Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 não é a origem. No princípio, a Bíblia começa em Gênesis, mas a origem não começa em Gênesis. A origem começa em João, capítulo 1, versículo 1. Olha que lindo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, céus e terra começam em Gênesis, mas o princípio começa em Jesus Cristo. Então, se você tem que voltar na origem, em quem você tem que voltar? Você tem que voltar em Cristo. Você tem que voltar em Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo sai dele, principados e potestades, anjos. Ele é o Verbo, nada pode ser maior do que o Verbo. Nada pode ser maior do que o Verbo. Aleluia, nada pode ser maior do que o Verbo. Hebreus é a graça explicando a lei. O livro de Hebreus para mim é a graça explicando a lei. Bota Hebreus capítulo 1 ali para mim, versículo de 1 a 5.
Olha aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho, e outra vez, outra vez. Eu vou começar de novo. Sabe o que é que Jesus veio fazer? Ele veio consertar a rota, mas a vida não começa ali, a vida começa em João. Ele é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, aleluia. Mateus 5, por várias vezes ele diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele estava levando o povo à origem, não ao passado. Ouviste o que foi dito. O que ele está dizendo? A lei não era a ideia original de Deus. A lei não era a ideia original de Deus. Ela veio por causa de suas transgressões. A lei, escuta, ela não veio para te transformar, mas para mostrar a sua condição. Ela não veio para nos transformar, irmãos. Quem veio para me transformar foi Cristo, para me levar à ideia original, me arremeter à ideia original. Aleluia. Deus vem sempre nas escrituras, Ele vem consertando a rota de uma geração que vai se perdendo. Ele vem consertando a rota. Por isso que eu e você, eu comecei essa reunião falando que mortificar a carne é diferente de matar a carne. Mortificar é matar todo dia, irmãos. Todo dia você tem que dizer não quando a vontade é dizer sim. Todo dia você vai ter que talvez dizer sim quando a vontade é dizer não. Aleluia. Isso acontece com você também, irmão? Isso, não me deixa aqui sozinho. A graça não veio depois da lei, a graça veio antes. Aleluia. A graça veio antes da lei. Depois você lê, eu não vou ler, Êxodo 19, versículo de 1 a 6. Quando Moisés tira o povo do Egito, Deus traz o povo ao redor do monte e diz para o povo assim, diz para Moisés assim: diga para o povo que eu vou descer no terceiro dia, e se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei para eles o vosso Deus, eles serão a minha nação perfeita, a minha nação perpétua. Eles serão para mim. Olha aqui, eu gosto dele que eles botam tudo aqui, glória a Deus. Vós me sereis reino, sacerdotes e nação santa. A nação só vai se tornar santa se o reino for de sacerdotes, de pessoas que não murmuram mais, que não reclamam mais, que não atacam mais, que não concorrem mais, que não perseguem mais. Para a nação ser santa, o reino tem que ser de sacerdotes. Amém, irmãos? São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falou isso para Moisés. Traga o povo aqui, diz para eles não tocar no monte, diz para eles que no terceiro dia eu vou descer, e se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eles serão para mim a nação santa, o sacerdócio real. Moisés fala e desce e diz para o povo: Deus vai descer no terceiro dia, vamos nos santificar, nos preparar. Ok. A Bíblia diz que Deus pediu que eles não tivessem nem relações com as suas esposas. Não porque Deus estava proibindo alguma coisa, não porque isso era... Não, Deus estava dizendo o seguinte: eu quero que eles esperem 3 dias, porque eu não quero que eles sintam outro prazer a não ser me esperar. Essa é a ideia original. Eu não quero que eles tenham outro prazer a não ser de me esperar nesses 3 dias. E o povo diz assim: diga para Deus que a gente vai fazer tudo que Deus mandou. Deus não mandou fazer nada, Deus mandou só ouvir. E aí Deus desce no capítulo 20 de Êxodo, versículo 18. Quando Deus desce, o monte tremeu, fumegou, clangor de buzinas,
E o povo saiu correndo de medo. E o povo começou a gritar assim, ó: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fala Deus para que não morramos. O povo saiu correndo de medo. Irmãos, a ideia de Deus nunca foi vocês aí e eu aqui. A ideia de Deus original é que todos fossem sacerdotes. Até hoje a gente prefere um Moisés que fala de Deus pra gente. Até hoje a gente prefere um Moisés que fala de Deus pra gente. O povo correu para a tenda, Deus chamou Moisés e disse: vem, Moisés. Moisés subiu em densas trevas aonde Deus estava. E ali Deus fez a lei. Chamou Moisés e fez as tábuas. Não matarás, não roubarás, não. A ideia original era as tábuas da lei? Não, se vocês ouvirem a minha voz. A ideia de Deus nunca foi escrever, foi falar. Por isso só ler sem ouvir, mano, não serve. Você está me entendendo? A ideia de Deus nunca foi escrever, foi falar. Por isso que se você lê, mas não ouve a voz, a letra vai te matar. Você vai ser mais um religioso na fila do pão. Mas se você ouvir a voz e a semente cair em boa terra, as riquezas não vão te submergir, as perseguições não vão te parar. Eu sei que você está entendendo, eu sei que está bugando a tua mente aí, eu sei que cadeias estão caindo, correntes estão caindo, eu sei que Deus está estralando a sua cabeça para você entender, porque o que você entender você vai desfrutar. Só desfruta quem entende. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Vem o maligno e rouba-lhe. Mas quem entende, o diabo não rouba mais nada seu. Porque se você entender, o diabo não rouba mais uma palavra sua, nem uma promessa sua. O meu trabalho aqui não é fazer você sentir, é fazer você entender. Porque se você entender, você vai sentir no carro, vai sentir na casa, vai sentir no trabalho, vai sentir enquanto dirige, você vai sentir lá no Beto Carreiro, você vai sentir, aleluia, você vai sentir em qualquer lugar da vida. Por isso o meu trabalho não é fazer você sentir, é fazer você entender. Mas quem quer só sentir, está sempre atacando quem quer entender. Deus fez a lei, a ideia de Deus não era lei. Por isso que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, agora eu vou levar vocês de volta para a ideia original. Jeremias profetizou no capítulo 34, versículo 34. Jeremias profetizou 34. Tu não lhe escaparás das mãos. 34. Não tem, né? Só tem na minha Bíblia. Eu acho que é 34, 33, não tem? E eu me esqueci o texto então. Mas escrevi errado. Vê se não é 32. Está na Bíblia. Mas Jeremias diz assim, depois vocês acham aí, me passa. – 31, 34. É? 31, 34. Não ensinará jamais. Obrigado, Adriano. Está lendo a Bíblia, Adriano? Glória a Deus. Eu pensei que só sabia tocar violão. Mas tu está lendo a Bíblia, né, querido? Glória a Deus, que bom, né? Deixa eu marcar certo aqui, né? Aleluia. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e do seu pecado jamais me lembrarei. Mas bota o 33 ali. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe? A ideia de Deus nunca foi escrever na tábua, foi escrever aonde? No seu coração, no seu interior. A ideia de Deus nunca foi fazer para você ler, foi fazer para você ouvir a voz
que fala no seu interior. Aleluia. Aleluia. Você está pegando essa palavra, irmãos? Aleluia. E nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja. Bota ali, Jeremias. Esse está certo, irmão. Jeremias 7, 21. Estou deixando alguns versículos para firmar bem. Jeremias 7, 21 até o 24. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei a carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de sacrifícios, de holocaustos. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que tudo vos vá bem. O Senhor está dizendo: quem fala de sacrifício para você é religião, e eu falo para você me ouvir. Quem manda você carregar pedra é a religião. O Senhor quer que você o ouça. Eu nunca falei de sacrifício, Ele diz. Eu falei para vocês me ouvir, porque a sua vida já é um sacrifício vivo. Porque se você tem que matar a carne todo dia, já é um sacrifício vivo isso. O pecado está ali e você diz não. Sua alma quer tocar e você diz não. Sua alma quer pegar e você diz não. Já é um sacrifício você lutar contra os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos. E isso já é um sacrifício vivo. E Deus está dizendo: eu nunca falei para os vossos pais, quando eu vos tirei da terra do Egito, sobre sacrifício. Eu pedi para vocês ouvirem a minha voz. Ouvirem a minha voz. Por isso Jesus disse: vocês ouviram o passado, mas agora eu vos digo sobre a origem. Não sobre o futuro, mas sobre a origem. A Bíblia é a palavra de Deus ou não é, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também contém palavras de outras pessoas. O diabo também fala na Bíblia. Os homens falam na Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso conhecer a ideia original. Eu preciso ouvi-lo. O que Deus está pensando quando Ele me falou isso. Eu não posso ler a Bíblia e dizer: Deus falou comigo, se eu não tenho uma revelação do que Ele quis dizer. Eu preciso conhecer de quem a Bíblia está falando. Eu preciso conhecer de quem a Bíblia está falando. Pastor, mas eu tenho tantas promessas. Quem sabe elas não estão sufocadas pelos espinhos. Pastor, eu tenho tantas promessas, tantas coisas que Deus me falou que ia acontecer e até agora nada. Quem sabe as perseguições, elas não estão te empurrando para fora do lugar que Deus falou com você. Quem sabe você não está distraído demais com essa vida. Querido, a palavra que caiu na boa semente, a boa semente que caiu no bom solo, irmãos, ela vai dar fruto, não tem como não dar. Amém. Quando você quer fazer alguma coisa e você não faz, seja ela de bom ou de ruim, isso que você queria fazer e você não fez, você pensa que você está dominando isso. Às vezes não, você só está oprimindo isso dentro de você. Irmãos, a Bíblia, ela é muito psicológica. Muito. Como assim, pastor? Quando você se significa pelo serviço, tem gente que só se sente alguém pelo serviço. Quando não tem serviço, o que é que acontece? Você não se sente nada. Você se sente um maldito, porque você não tem nada para fazer. O Senhor não quer que a gente se signifique pelo serviço, porque quando não tiver serviço, você vai achar que você também não tem valor. E se você crê que o seu valor está no que você faz pelo seu serviço, você crê que seu valor está pelo que você faz, o serviço te empurra para a autossuficiência. E aí tem muita gente cansando por fazer coisas que não foram chamadas para fazer. Jesus sabe quando você se firma nele ou quando você se firma em você. Irmãos, a gente vai viajar às vezes. Sabe, tem aquele dia assim que você está no hotel, cansado. Parece que vai chegando de tardezinha assim, dá vontade de ligar para o pastor que te convidou para pregar.
Você já está lá na cidade dele, dá vontade de dizer assim para ele: cara, eu vou embora, eu não estou bem. Porque Deus vai gerando uma angústia naquele quarto, sabe? Um peso das escrituras, um peso da palavra vai entrando no seu interior. Cara, eu prego o evangelho todo dia, pelo menos nos últimos 20 anos. Mais, nos últimos 25 anos. Mas todo dia é um peso de angústia. Eu não sei se isso acontece com vocês. Não é o medo de errar. Não é o medo de falar uma asneira, porque não tem problema. Se eu falo uma asneira, eu volto atrás e perdão. E tem que perdoar, a Bíblia manda, né? Mas é assim, sabe, é o peso de saber se eu estou realmente contribuindo com as pessoas para elas serem salvas, serem edificadas. Porque, irmão, se isso não estiver dentro do nosso coração, da nossa cabeça, se a minha vida não está sendo útil para alguém, vai perdendo o sentido o cristianismo. Vai perdendo o sentido. Sabe, Jesus não tinha feito nada ainda, Fábio, nada. Ele não tinha feito nada no ministério ainda. Na hora do batismo, ele estava sendo batizado. Ele não tinha curado ninguém. Ele não tinha feito nada. Quando ele entrou na água, Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus veio devolver para mim esse lugar. Diz assim: meu filho, eu não amo você porque você prega o evangelho, você é o pastor pregador das multidões. Não, eu amo você porque você é meu filho amado. Você está me entendendo aqui? Eu amo você porque você é o filho amado de Deus. É isso que ele está dizendo. Jesus não tinha feito um milagre, não tinha feito uma conferência. Irmãos, os filhos precisam entender isso. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus veio restaurar, eu acredito que ali, a partir do batismo, é como se Deus estivesse também restaurando, ressignificando a ação de Jesus na vida das pessoas. Porque eu não posso me sentir útil só quando eu estou pregando. Por isso eu não posso ler a Bíblia só quando eu preciso pregar. Eu estou te convidando, irmãos, para preparar essa terra, para receber essa semente. Não deixa que as coisas desse mundo roubem você do propósito de Deus. Porque muitas coisas que nós ouvimos estão no campo da subjetividade e não no campo da objetividade. É subjetivo, mas não é objetivo. Eu e você precisamos ser objetivos, ou seja, nós precisamos ouvir, precisamos concordar. Se aquilo cair no meu coração, é a voz de Deus, eu preciso concordar e eu preciso praticar. Pastor, mas às vezes eu falo algumas coisas, sabe? Às vezes eu vejo, né? Eu nem respondo, mas eu vejo. Já respondi antigamente, mas agora não respondo mais. Glória a Deus. É bom, não é? Às vezes a gente põe uma coisa na internet e as pessoas dizem: falta humildade. Irmão, humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Você não pode pensar menos de você do que aquilo que Deus pensa. Mas você tem que pensar menos em si, com aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, você não pode pensar em você. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso eu preservo esse ambiente do lar, da casa. Eu preservo essa alegria de poder estar em casa, de poder servir a minha casa, servir o meu ministério. Sabe, Deus disse para Samuel assim: ó, você vai na casa de Jessé e unge um dos seus filhos como rei. Unge um dos seus filhos. Dentro dos seus filhos tem um rei. Deus mandou Samuel na casa de Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi não está. Davi não está. Será que Deus errou? Deus não podia ter dito assim: Samuel, vai lá no pasto onde Davi está e unge ele lá. Não, ele foi em casa. Não, mas ele não está, então manda buscar ele aqui em casa. Por quê, pastor?
Porque o nosso chamado precisa ser confirmado primeiro diante da casa. O nosso chamado precisa ser confirmado diante dos nossos irmãos, dos de dentro, irmãos. Porque os de fora, qualquer copo d'água é uma tempestade. Os de fora, não são os de fora que avaliam se você é profeta ou não, são os de dentro. Não é aqueles que ouvem a profecia que avaliam se você é profeta ou não. Quem avalia se você é profeta ou não são os que convivem com você. Por isso todo chamado, seja para qualquer área da vida, ele tem que começar em casa. Tem que começar na sua vida, na sua casa. Davi foi ungido rei, não foi? Foi ungido rei ou não foi? Mas ele só começou a reinar quando o povo foi lá e disse: vem reinar sobre nós. Quando os de dentro, quando o clero, quando a nação foi lá e disse: vem reinar sobre nós. Você não faz ideia talvez do que é ser de dentro, irmãos, da responsabilidade. Amém? A responsabilidade que é ser de dentro. Eu quero encorajar você nessa noite, eu termino aqui. Eu quero encorajar você nessa noite. Irmão, não se comporte como alguém de fora. Não se comporte como alguém de fora, como pedinte, como alguém que está visitando a igreja. Você é de dentro, irmãos. Você tem que ter responsabilidades. Deus não vai falar por parábola com você, não. Com você é tete a tete, é pau na muleira. É assim que Deus faz, irmãos. Ele disse: a coisa de fora eu falo por parábola. Para quê? Porque eles não ouçam. E se eles ouvirem, eles não entendam. E se eles entenderem, eles não se convertam. Como é que é? O senhor está pregando para eles não se converter? Eu estou pregando para eles não se converter. Por quê? Porque não é o tempo deles ainda, é o tempo de vocês. Amém, irmãos? Esse é o tempo do Senhor, da igreja. Nós precisamos, eu e você precisamos pensar como alguém que é de dentro, de casa. Quem aqui já trabalhou com o pai biológico? A gente nunca recebe. Eu trabalhei com meu pai, eu era mocinho, tinha 12, 13 anos. Meu pai tinha caminhão de feira. E eu era o filho que ele dizia que era eu que cuidava de tudo, mas não era. E todo mundo tinha salário, carteirinha assinada, eu não tinha nada. Eu tinha só uma merrequinha que ele dava no sábado. Eu olhava para aquilo e quando dava uma caca, quando acontecia alguma coisa errada, e eu dizia: agora ele vai bater em alguém. E sabe quem ele batia? Sabe com quem ele brigava? Comigo. E na frente deles ainda. Eu dizia: tu não visse isso? Eu digo: pai, mas dá para vontade de dizer: foi aquele ali, ó. Eu dizia: pai, mas não fui eu. Ele disse: mas isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Mas eu era menino, irmãos. Por isso que se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo. Eu era menino, eu não tinha entendimento que aquilo era meu. Por isso que eu não cuidava e não guardava como se fosse meu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que você é de dentro, isso é seu. Essa herança da cruz é sua. Você tem que se comportar como se isso fosse seu. Você tem que zelar como se fosse seu. Você tem que proteger como se fosse seu. Aleluia. Não é por aí, sair por aí atacando os outros, não. Mas assumir com zelo as suas responsabilidades. Isso é meu também. Isso é meu. É a nossa casa. É a minha vida. Eu estou nesse lugar, Deus me chamou. E não é nenhuma mofadinha que vai dizer até onde eu posso ir com Jesus, não. Não é nenhuma mofadinha que vai dizer: você tem que, vai, sai da frente, vai se lascar, sai daqui. Eu estou fazendo uma grande obra. Se você descer para ouvir todo mundo, o muro não acaba, irmão. Se você descer para ouvir todo mundo, o muro não acaba. Neemias, continue.
Continue, deixa a terra fofa, agradável para receber a semente. E quando cair, produza, irmãos. Produza, irmãos. Olha, se eu fosse ouvir todo mundo que já me disse que eu não sabia pregar, que eu não sabia me vestir, que eu não parava quieto, que eu era cheio de cacuete, que eu falava na gíria, se eu fosse ouvir todo mundo que já tentou me parar, eu não estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Não pare ninguém, irmãos. Ouça os bons conselhos, ouça os bons pastores, aqueles que estão dando a vida pelas ovelhas, não que estão tosqueando as ovelhas. Ouça o bom evangelho, o evangelho genuíno, mas por favor, não pare ninguém, porque sempre que você pede para Deus te encher, Ele vai te esvaziar primeiro. Sempre que vocês pedem, Deus me usa, Ele vai te confrontar primeiro. Sempre que Deus te diz assim, eu vou te usar, alguém vai dizer, esse não serve. É assim que Deus faz. Então, por favor, ouça o evangelho de Jesus Cristo. Eu vim aqui convidar você para entregar a sua vida para Cristo. Se você quer entregar a sua vida para Cristo hoje, você que veio, você vem à igreja, mas você nunca se decidiu por Jesus. Você nunca disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Hoje é a sua noite. Quem sabe a terra vai mudar. Não vai ser mais pedra, não vai ser mais espinhos, não vai ser mais beira de caminho. Quem sabe você entregando a sua vida para Jesus hoje, você vai provar de uma semente que vai cair na boa terra. E você está aqui hoje, então eu te convido. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, sai agora do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar com você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Escute. Você imagina, você é filho de sacerdote, você ia herdar a carreira do seu pai. Está tudo pronto para você. A pista já está asfaltada, o carro já está equipado. Aí você resolve ir para o deserto para ser discipulado pelos essênios. Você deixa tudo para trás. Você deixa tudo para trás e vai para o deserto, vestir pele de camelo, comer mel e gafanhoto, com a mensagem pesada, uma vida difícil, pregando uma coisa que não acontece nunca. Não acontece nunca. Noé foi chamado de louco, irmãos, até que choveu. Então você está lá no deserto pregando, seu culto não tem entradas, não tem recurso, comendo mel e gafanhoto. De repente você vê Jesus passar e você diz, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sai do seu lugar, vem cá para frente. Vem cá para frente. Vamos terminar aqui. Louvado seja o Senhor pela vida de João Batista, que preparou o caminho.
E louvado seja a mesma unção que está em homens e mulheres que também estão preparando o caminho do Senhor. Preparando o caminho. Quem está cantando isso é João Batista, irmão. Endireitando as veredas. Esse é o sentimento da terra que recebe a boa semente, da semente que cai na boa terra, que ouve, frutifica, pratica e vive os processos de Deus. Não fuja desse lugar, querido. Não fuja. Deixa Deus te conduzir a esse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Quero orar por você. Eu quero orar por você. Levante sua mão. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que esse sentimento nunca nos deixe. Eu oro para que essa paixão nociva, essa paixão nociva, Jesus, nunca nos deixe. Eu oro que essa paixão violenta nunca nos abandone. Que os nossos olhos não se dobrem a dinheiro, não se dobrem a fama, não se dobrem, Senhor. Que o Senhor faça justiça aos perseguidores e aos caluniadores. Coloco todos nas tuas mãos, Senhor. Os ambiciosos, os caluniadores, os perseguidores, aqueles que, Senhor Deus, não querem construir nada, só querem derrubar o que está sendo feito. Eu oro para que todo crente que é dirigido pelo teu Espírito, Senhor Deus, seja essa terra boa. Eu oro para que não haja espinho em nosso meio, Senhor, para que a palavra frutifique, para que o solo rochoso, Senhor, seja explodido, Senhor Deus, e a boa semente caia na terra boa. Eu oro para que a tua glória, Senhor, que permanece com aqueles que são teus, continuem, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, levantamos as nossas mãos, pedimos que as tuas mãos sejam estendidas sobre o Brasil. Nós estamos numa semana de eleição, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade. Que o Senhor nos deixe, Senhor Deus. A tua igreja não está rifada, não está vendida, não está loteada. A tua igreja é tua e tu és o único cabeça dela. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca tuas mãos sobre nós, guardando a nossa integridade, o nosso coração, daqueles que te servem, te ouvem e te buscam. Que o Senhor escolha aqueles que o Senhor tem vontade, e se o Senhor também quiser, porque eu não vejo que o Senhor tem esperança no governo do homem. Que o Senhor faça do teu jeito. E nós vamos estar aqui até que o Senhor venha para nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aplauda, aplauda com força. É! Sim, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que você tenha uma semana poderosa e abençoada, e que você reaja bem em todas as circunstâncias, e dê motivos para Jesus ser glorificado, e dê exemplos de alguém que serve a Deus com integridade. Que Deus te abençoe e vai na paz, em nome de Jesus.